São João no capítulo 1, no versículo 47 a 51. Jesus estava chegando e chegou perto dele um amigo de Filipe, que chamava Natanael. E ele falou com Natanael: antes que você me visse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael, assustado com aquilo, perguntou para ele: mas o senhor sabe quem eu sou? O senhor me conhece? Ele então fala com Natanael: olha, está chegando um homem aí, um israelita, de muita probidade. Está chegando um israelita aí, de muita fé no coração. Você verá coisas muito bonitas. Você verá o Filho do Homem com os anjos subindo e descendo. Por que Jesus falou isso? Não é? Na verdade, Natanael, ele não faz parte dos apóstolos, porque ele é Bartolomeu. Na verdade, é São Bartolomeu que a gente conhece, que ele chamava Natanael, né? Naquele momento que Jesus falou com ele. Então, olha que coisa interessante, como é que Jesus liga as coisas. A figueira naquela época, se plantava a figueira para depois plantar a vinha, a uva. O pé do figo, na época que ele não estava dando figo, ele servia para amparar a vinha, a uva. Então Jesus falou assim: antes que você me percebesse, eu percebi você debaixo da figueira. Quer dizer, Jesus estava falando que Natanael era aquele homem que vai defender, que vai mostrar, que vai escrever, que vai falar, que vai responder entre os 12 sobre aquele dom eucarístico. É isso que Jesus estava falando com aquele homem. E depois, você é um dos maiores dos israelitas. Em Israel, naquela época, Jesus estava falando que aquele homem, Israel no Velho Testamento, é aquele que brigou com Deus, aquele que lutou com Deus. Então, Jesus estava falando assim: este é um homem da verdade. Este é um homem que vai defender as coisas. Esse é um homem que luta contra todos os preconceitos. E Jesus estava falando de Bartolomeu. Era aquele israelita probo, aquele israelita perfeito. Israel, na verdade, o nome de Israel é aquele que luta com Deus. Ele é descendente de Jacó, aquele que lutou com Deus. Lutar com Deus, nesse nosso mundo todo assoberbado de coisas hoje, é você luta ao lado de Deus, você conquista, você quer entender a coisa do divino. Então é isso que Jesus estava falando com ele. Lutastes com Deus e os homens e vencestes, quer dizer, lutasse contra todo aquele preconceito divino que existia no Velho Testamento. Porque a gente percebe que o Deus do Velho Testamento é um Deus diferente. E Jesus estava falando de Bartolomeu naquele momento. Lutaste com Deus e com os homens. Quer dizer, você vai firmar todos esses 12 nessa fé. Você é um israelita probo, porque Israel é aquele que luta com Deus. E depois Jesus falou com ele assim: você verá o Filho do Homem. Essa expressão, filho do homem, era o filho da fraqueza, o filho da humildade, o filho do amor, o filho daquele que não tinha nada de material para oferecer, era chamado filho do homem. Por isso que Jesus falou com Bartolomeu: verás o Filho do Homem, quer dizer, verás com toda a humildade. Disso que você percebe os anjos subindo e descendo para reverenciar o Filho do Homem, quer dizer, para reverenciar a humildade, reverenciar o amor, reverenciar todo aquele sistema que Jesus estava colocando naquela época.
Então, é essa parte de João, no capítulo 1, quando a gente chega no versículo 45 a 47, nós vamos perceber Jesus dando uma aula de humildade. Eis aí um grande israelita, quer dizer, eis aí aquele homem que grita, que fala, aquele homem que defende, ele quer mostrar um outro Deus que não é daquele Velho Testamento. Ele quer mostrar um Deus misericordioso, ele quer mostrar um Deus de amor, ele quer mostrar isso. Nós sabemos muito pouco de Bartolomeu ou Natanael, não é? Mas, com certeza, a amizade dele com Filipe, aquela trama armada entre os 12, Natanael ou Bartolomeu, ele teve essa essência da vida de nos mostrar um Jesus diferente, um Jesus misericordioso, um Jesus amor, um Jesus que estava disposto a morrer por nós. Jesus falava em parábolas para que ninguém entendesse, porque ele era um Deus, ele não poderia falar como um Deus. Aquelas parábolas de Jesus, existe todo um entroncamento de coisas que, dentro do meio divino, é a maravilha das maravilhas. Então, esse encontro de Jesus com Natanael é uma aula de psicologia da humildade. É a aula de psicologia desse amor de Deus. Que quando ele fala assim, você está acreditando porque eu estou te falando que vi você debaixo da figueira. Então, é aquele amor de Jesus falando assim, você está acreditando porque você está vendo. Você está acreditando porque você está percebendo o que eu falei. Mas você vai defender isso. É o único lugar no Evangelho que Jesus, explicitamente, ele fala assim, eis aí um grande israelita. Quer dizer, eis aí aquele que grita por um Deus misericordioso, um Deus de amor. Eis aí este homem que eu prefiro, que eu gosto. Eu sei, é um homem da verdade. Então, Jesus deixou na história de 2000 anos algumas interferências sobre pessoas. Ele falava o mestre, o discípulo predileto, né, que era João. E ele falou com Judas, vai e faça o que você tem que fazer e faça logo. Ele assumiu aquela traição de Judas. E agora nessa passagem do primeiro capítulo de João, onde a gente vai discorrendo sobre os versículos 45, 47, por aí, a gente vê a figura da figueira. A figueira é aquela que ampara a vinha, é aquela que dá suporte à vinha, dá suporte à Eucaristia, fala sobre a Eucaristia. Então, esse momento, Jesus estava falando com aquele homem, você vai ser um grande defensor desse testamento que eu vou deixar para vocês. Nós, infelizmente, a gente tem pouca coisa de Bartolomeu, nem evangelista, como a gente entende, ele não tem, nós não proclamamos isso. Mas João deixou escrito essa preferência de Jesus, por esse amor de Jesus por Bartolomeu ou Natanael, que é muito interessante isso. Jesus nos mostra, ele fala com aquela doçura, você verá muitas coisas mais, você verá o Filho do Homem sendo reverenciado por anjos, subindo e descendo. Quer dizer, aquilo que vem de Deus é aquilo que os anjos estão descendo, e aquilo que os anjos levam a Deus, que são as nossas orações. É isso que Jesus quis dizer. Essa aula de psicologia do Cristo naquele momento ali, ela serve para 2000 anos de evangelização. Ela serve para que a gente consiga efetuar esse grande projeto de Jesus, que é a humildade, que é a honradez, que é a verdade, que é a coragem. Não tenha medo. Quando há muitos anos atrás, João Paulo, nosso querido João Paulo,
o Papa, né, falou comigo: não tenha medo, não tenha medo. Na hora eu não entendi aqui, não tenha medo de quê? Mas depois eu percebi, era toda aquela humildade do Cristo. Ele nos ensina, através da humildade, da bondade, do amor, essa coragem de falar: eis aí um homem próbo, eis aí o maior dos israelitas. Quer dizer, eis aí um homem da verdade. É isso que Jesus quis dizer.